verdade? Eles ficaram esperando eu chegar até que pudessem abrir a cesta, né, de olho ali no doce. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa lição, é esse aí, estudo 4, a restauração do culto. E ela traz pelo menos 2 assuntos, ou 2 temas da restauração do culto. Nós estudaremos pelo menos esse aspecto. Prometo não me alongar em razão do tempo, mas diante daquilo que temos, né, para a gente conversar sobre esse momento aqui, sobre restauração do culto. Bom, antes de mais nada, feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento de culto, obrigado porque o Senhor tem separado esse momento para estudarmos junto a Tua Palavra, para compreendermos e sabermos mais aquilo que o Senhor tem e quer para a nossa vida. Que o Senhor nos use, o Senhor fale aos nossos corações e que possamos, ó Deus, acima de tudo, compreender e aplicar a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, da lição, mas nós vamos fazer algumas remissões a outros textos. Esse texto, ele em dado momento, ou por vários momentos, o texto da lição que o autor propõe, ele fala sobre a Arca da Aliança. E quando pensamos em Arca da Aliança, vem à nossa mente o contexto do povo de Israel, lembramos de Davi, lembramos de Obed-Edom, vários personagens que a Bíblia cita, em que a Arca da Aliança, o povo mesmo de Israel, em que a Arca da Aliança esteve presente no meio do povo, mas em dado momento, essa Arca da Aliança, se assim eu posso dizer, esse objeto, ele saiu do meio do povo, depois ele retornou para o meio do povo, depois ele foi levado para um lugar separado, construído para que fosse colocado. 1 Crônicas 16 diz assim, todos abriram aí? Trouxeram, pois, a Arca da Aliança do Senhor e a depositaram na tenda de Davi, que lhe havia especialmente preparado, e ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo, em nome do Senhor Yahvé. Em seguida, entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho e um naco de carne assada, um bolo de tâmaras e uvas passas a cada homem e cada mulher ali reunidos. E aí nós vemos como o rei Davi orientou, principalmente os levitas, na condução do culto, do sacrifício, e bem como ele profere um salmo de gratidão em razão daquela arca, daquele instrumento estar no meio do povo. Antes, porém, quando surgiu a arca? Quando a Arca da Aliança surge no meio do povo? Você certamente já viu na sua Bíblia ou em outros textos que a Arca da Aliança tem esses outros nomes: Arca do Concerto, Arca do Testemunho, Arca do Senhor e a Arca da Aliança. Ela surge lá no capítulo 25, abra sua Bíblia aí, no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25. E nesse texto, Deus dizendo a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, receba com alegria de toda pessoa cujo coração a compelir a cooperar.
E aí depois, mais à frente, fala sobre a tenda e a arca da aliança. Verso 10. Moisés, dizendo para Moisés: farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca e não deverão ser removidas. Então a arca da aliança surge nesse contexto. Percebam que nós estamos no momento de Êxodo, nós não temos templo, nós não temos paredes edificadas, nós temos ali o tabernáculo, nós temos ali o povo de Deus peregrinando. E aí você me pergunta, ou eu te pergunto, mas por que a Arca da Aliança? Por que ela é chamada de Arca do Testemunho? Porque ela trazia consigo uma finalidade. E a finalidade, abra por favor, verso 16, seguindo o texto. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Então, dentro da arca, tinha lá o quê? As pedras, ou as tábuas da lei. Tinha também um pedaço de pão simbolizando o maná, para que o povo olhasse para aquilo e se lembrasse daquilo que Deus fez por ele, ou por aquele povo. Então, se a gente parar para pensar, a Arca da Aliança simbolizava ou trazia consigo um sinal. Perfeito? Nós tínhamos ali um sinal. Então, qual a finalidade da arca? Mas a Arca da Aliança também simbolizou, abra por favor lá em 1 Samuel 4:3. A Arca da Aliança, ela também, em vários momentos, ela ia à frente do povo, simbolizando algo mais. O quê? A presença de Deus com o povo. E em vários momentos, o povo, ele se via no quê? Em guerras. Não é isso? Em vários momentos, o povo se via em guerra. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão dos nossos inimigos. Então a Arca da Aliança, em vários momentos, ela foi utilizada também como a presença de Deus indo na frente, para que o povo de Deus pudesse ser abençoado nas batalhas. Mas a gente percebe aqui que em dado momento algo destoou daquilo que eles imaginavam. Mas por que eu trouxe esse panorama histórico? Porque a gente ouve muito falar sobre a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, a arca de Deus, a arca do concerto. Mas qual a finalidade em si? Quando que ela surge? 2 Samuel 6 diz que Davi leva a arca para Jerusalém. Em dado momento, a Arca da Aliança ela foi roubada pelos filisteus. E aí tem aquele episódio em que a Arca da Aliança é colocada ao lado de uma imagem de Dagon. Aí passa a noite, no outro dia acontece o quê? Eles chegaram perto, de frente. Aí o que aconteceu? O que tinha lá? Tinha a imagem de Dagon o quê? Caída. Aí eles foram lá, consertaram a imagem de Dagon, não é isso? Aí passou mais um dia, aí aconteceu o quê? Caiu e quebrou. Quem caiu e quebrou o pescoço? A imagem de Dagon. Quebrou o pescoço e as mãos, não é isso? Aí o que os filisteus fizeram? O que eles falaram?
Hã? Isso aqui, essa arca não pode ficar aqui. Não é isso? Tire do meio do nosso povo. Aí Davi leva essa arca. Lógico, tem todo o contexto histórico, o que fazer, como fazer. Teve gente que foi botar a mão na arca, morreu. E aí Davi deixa a arca lá na casa de Obed-Edom. Volta lá em 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 13. O retorno da Arca da Aliança. 1 Crônicas 16. 12. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas deixou na casa de Obed-Edom. Ela ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, sob os cuidados daquela família, em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Aí depois, mais à frente, a arca é levada para Jerusalém, capítulo 15 de 1 Crônicas. Davi separa os levitas, descendentes de Arão, para que pudessem carregar a arca da aliança. E aí chegamos no capítulo 16, o tema da nossa lição, que traz aí a restauração do culto. Mas quando nós pensamos em toda essa trajetória, da Arca da Aliança, que foi para lá, foi construída com uma finalidade, aí ela vem para cá, ela é furtada, ela é roubada, e ela abençoa uns, mata outros. Os olhos de todos estavam fixados na Arca da Aliança, e com os olhos na Arca da Aliança, eles viam quem? Viam quem? Hã? Viam Deus, é isso mesmo? É isso mesmo, meus irmãos? O que a Arca da Aliança simbolizava para aquele povo? Hã? Presença de Deus. Presença de Deus. Aí tem esse episódio que acontece lá na casa de Obed-Edom, que ele fica 3 meses na casa de Obed-Edom e abençoa a casa de Obed-Edom. E depois ela é levada para Jerusalém. E Davi faz prepara toda uma logística para que ela fosse bem recebida e ali ficasse. Vem Davi, vem Salomão, vem os outros reis, e aí nós chegamos em 2 Crônicas 36, 15. 2 Crônicas 36, 15. O que acontece aí, meus irmãos? Ou que cenário é este aí? A queda de Jerusalém. Contudo, o Senhor, Deus dos seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio dos seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar o seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras de advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira do Senhor se inflamou contra o seu povo, e já não houve remédio. Então o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens à espada, no seu santuário, e não teve piedade nem dos meninos e nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados de idade. Deus entregou todos de seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios da casa do Senhor, do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes objetos, como os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam
ao rei e aos seus oficiais. E também incendiaram o templo, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruíram todos os seus objetos de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de que lhe servissem, e a seus descendentes, como escravos até os tempos do Império Persa. Tudo isso se cumpriu à palavra do Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Onde foi parar a Arca da Aliança? Vocês falaram que a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor. Onde foi parar a presença do Senhor? Babilônia, é isso? Para onde foi parar a Arca do Testemunho? Ninguém sabe. Não temos vestígios, não temos nenhum relato de onde está, para onde foi a Arca da Aliança. A Bíblia fala que os utensílios foram levados para a Babilônia, grandes objetos, tesouros do templo, mas há um historiador que diz que a Arca da Aliança, e nós vimos a descrição dela, ela foi praticamente toda desmontada. Ouro, pedras preciosas. E aquilo ali, no meio daqueles que estiveram de frente, consumiram com a Arca da Aliança ou com a Arca do Senhor. O que a Arca da Aliança simbolizava para aquele povo? Oi? Perfeito. O que Jesus representa hoje para nós? Beleza, nós vamos chegar lá. A gente precisa chegar nessa compreensão, irmão. A gente precisa chegar nessa compreensão. Porque quando a Bíblia fala, ou traz para a gente, um culto interrompido por preocupações seculares dos israelitas, e às vezes nós, como adoradores, no nosso momento de culto, nós temos inúmeras preocupações que desviam o nosso foco do olhar da presença de Deus. A Arca da Aliança, um grande objeto que tinha uma finalidade de lembrar aquele povo de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Não me interpretem mal. Assim como não achar o corpo de Moisés, graças a Deus nós não temos a Arca da Aliança. Não é isso? Temos o Rio Jordão. Não temos o Rio Jordão até hoje? O Rio Jordão, ele é o que hoje, nos dias de hoje? Continua sendo o rio, amém. Mas ele é o quê? Ponto turístico. Para tirar 10, irmão Paulo. Complementa a sua resposta. O Rio Jordão hoje nada mais, nada menos do que o quê? Um lugar de idolatria, de adoração. Oi? Não entendi. Exato. Imaginemos o túmulo de Moisés. Romarias e romarias, certo? Imaginemos a Arca da Aliança ao lado, certo? Está lá o Rio Jordão, para demonstrar o quanto o nosso coração, ou para confirmar aquilo que Calvino disse, que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. A gente não vive sem construir ídolos. Vamos lá, nós vamos fazer uma caravana, o pastor Sebastião já começou uma caravana, não é isso, pastor Anjo? Cadê o pastor Anjo? E nós vamos lá, todos, e eu faço questão de ser batizado.
E eu trago, e para quem não for, eu trago a água. Meu irmão, às vezes é um tom de brincadeira, né? A gente fala isso, né? Para a gente, às vezes, quebrar o gelo. Mas infelizmente, nós temos, é isso que a lição está trazendo para a gente, a restauração do culto. Porque o meu culto, ele é diário, é toda hora, a todo instante, e somente uma pessoa é digna de toda a adoração. Quando eu começo a venerar, a adorar, colocar qualquer outra coisa, até mesmo como símbolo daquilo que me remeta à presença de Deus, que me leve a pensar em Deus, eu estou colocando Deus de lado e colocando aquilo no centro do meu pensamento. Não tem problema algum nós irmos, conhecermos a Terra Santa e tal, mas há alguns comportamentos em que, e a gente é muito crítico, né? Demais. E eu já fiz algumas críticas aqui. Tem que dar a mão palmatória. Porque a gente critica os nossos irmãos católicos por conta dos santos. Não é? Por conta dos santos. Mas nós, como evangélicos, nós temos os nossos santos. Nós temos os nossos ídolos. Hã? O celular faz parte do corpo já. O celular faz parte do corpo. Já tá entranhado. Já está entranhado, exatamente. Então, eu e você temos alguns ídolos. E esses ídolos manipulam a nossa adoração, ou como adoramos a Deus. Ou como nos comportamos na adoração a Deus. Como é que o povo ele se comportava com a Arca da Aliança? Ali está Deus. O meu comportamento perto da Arca da Aliança tem que ser um. Não é isso? Agora vamos lá. Nos dias de hoje. O meu comportamento na igreja tem que ser um. Aí começou a segunda-feira. Como é que é o meu comportamento? Como que é a minha fala? Como que é o meu testemunho? Porque não tem como a gente separar ou desassociar o Rodrigo do domingo da segunda ao sábado. É a mesma pessoa. E precisa ser a mesma pessoa. E quando a gente pensa nesse contexto, quando Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que o templo agora, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente remete à presença de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo. E se assim fazemos, o nosso comportamento, ele precisa ser direcionado a uma adoração clara, específica a Deus. O que diz em 1 Pedro 2,9? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. Quando você abre, Adilson, diga Adilson, você levantou a mão.
e em verdade. Sim. 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 Exato. Uhum. A Dilson trouxe para a gente o texto da mulher samaritana, em que naquele diálogo com Jesus, ela fala, onde devemos adorar, não é isso? Jerusalém? Ou nesse monte? Aí Jesus, não. Somente ao Pai, que é Espírito. 1 Pedro 2, 9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, a gente não pode ficar preso a alguns elementos que historicamente são importantes para a gente, até para a gente entender a nossa caminhada como povo de Deus. Mas quando nós nos remetemos a isso, nós colocamos em xeque tudo aquilo que Jesus fez, e a partir desse texto de Pedro, ele deixa claro para a gente que todos nós agora somos sacerdotes. E onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar com isso? Nós idolatramos, e aí, irmão Luiz, então, detalhe, nós evangélicos, nós não temos santinhos ou santos, né, imagens, mas nosso coração é cheio de idolatria. Porque nós idolatramos o pastor. Nós idolatramos alguns pastores. Nós idolatramos quem? As irmãs de oração. Rodrigo, pelo amor de Deus, não fala isso. Falo. E eu confesso meu pecado. Já fui lá atrás em alguns irmãos de oração. Sendo que eu podia, não que não fosse o momento de compartilhar com alguém que ore com você, mas depositar nessa pessoa todo o poder que ela fosse ou que pudesse chegar o quê? Até Deus. Eu e você somos o quê? Sacerdote real. Aquele que está diante de Deus agora. E quando a lição fala de restaurar o culto, é justamente restaurar o templo. Eu e você. Restaurar o templo. Para que no templo, possa sair a verdadeira adoração. Quando pensamos em idolatria, nós confundimos religião com magia. A idolatria pode ocorrer quando objetos ou rituais religiosos são tratados como mágicos ou supersticiosos. E aqui eu quero trazer aquela discussão da ceia. Os pastores que aqui estão, pastor Abner está ali, talvez possa me ajudar. Da consubstanciação, da transubstanciação da ceia. A ceia nada mais é do que o que, meus irmãos?
Um memorial. E o apóstolo Paulo diz que toda vez que você cear, você lembra do quê? Da morte de Jesus. Da morte de Jesus. A ceia em si tem algum poder miraculoso para mudar, curar a sua vida? Não. Não tem. Não tem. Transubstanciação com substanciação. Acredita-se que, ou acredita dentro dessas teorias, que o pão ou o vinho é o corpo de Cristo ali materializado, a magia. Não, é apenas um memorial. Para que eu e você, ao olharmos para a ceia, para os elementos da ceia, não nos esqueçamos do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz. Agora, quando eu coloco a ceia como elemento fundamental, principal para a minha salvação, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o quê? Colocando a ceia como um elemento fundamental para chegar até Deus. Aí eu estou trocando os papéis. O que eu acho? O que eu acho? A irmã diz o seguinte: o que eu acho sobre levar a ceia na casa de um irmão que está doente? Tem algumas igrejas que fazem isso. Algumas religiões que fazem isso. A ceia é contexto de comunhão. Igreja, corpo, certo? Agora, na minha compreensão, aquele irmão que está doente, muito embora na casa dele, ele não pode ser esquecido da comunhão da igreja. Então, se a nossa igreja esqueceu aquele membro lá e só ora por ele daqui, nós perdemos a comunhão com ele. Então, quem está errado não é ele, somos nós. Então, se aquele irmão não pode vir até aqui, nós temos que ir até ele. Essa é a minha opinião. Ele não pode vir por uma questão dele, pessoal dele, mas ele não pode ser excluído da comunhão que é nossa. Agora, o simbolismo, vou levar a ceia na casa dele para, senão... Não, aí é um simbolismo. Você entendeu o porquê? Justifiquei o porquê? Os irmãos entenderam? Seguindo, cuidado com a importância de uma coisa de Deus no lugar do próprio Deus. Cuidado com a importância de Deus, de uma coisa de Deus, em lugar do próprio Deus. E aqui, eu quero dizer o quão grande eu e você somos idólatras. O que é um ídolo? O que é o conceito de ídolo? O ídolo é aquele que nós olhamos e a partir de então nós esperamos que ele faça ou retribua algo em nosso favor, que atenda às nossas expectativas. O ídolo é isso. Eu olho para ele e a partir de então, dentro da minha concepção, ele vai o quê? Atender os meus caprichos, os meus desejos, as minhas vontades. Ele ocupa o lugar de honra, mas você se dirige com uma finalidade. Sim, tem uns influencers, tem os coach da vida, enfim. Mas eu quero ir mais pesado, Luiz. Quero ir mais pesado. Dinheiro. Lucas 16. Lucas 16, 13. Abra, por favor. Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Diz o quê? Quem achou pode ler.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na minha Bíblia diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas. Mas há 3 situações no mundo que nós, homens, olhamos ou buscamos: sexo, dinheiro e prazer. Poder. Sexo, dinheiro e poder. Sexo está relacionado ao prazer, aquilo que traz algum benefício prazeroso. Poder, aquilo que te dá o quê? Destaque. Dinheiro, aquilo que te coloca acima dos outros em razão daquilo que você pode comprar. Quando Jesus diz, você não pode servir a 2 senhores, ou vai amar a um ou odiar outro, ou vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Jamais podereis servir a Deus ou a Mamon. Mamon, dinheiro, ele coloca como potestade, ele iguala como se estivesse igualando ou colocando algo no mesmo patamar de Deus. Ou você vai tirar Deus do trono e vai colocar outra coisa. E aí é onde que eu quero chegar pesado contigo, Luiz, que é o seguinte. E quando eu expliquei sobre o que é ídolo, e aquilo que a gente coloca o nosso coração, e a partir dali a gente espera um retorno, a nossa família tem sido um grande ídolo para a gente. A minha esposa tem sido um grande ídolo para mim. Os meus filhos, as minhas filhas, têm sido grandes ídolos para mim. Eu tenho idolatrado a minha família, eu tenho idolatrado a minha esposa, eu tenho idolatrado as minhas filhas, eu tenho idolatrado o meu trabalho. Mas como assim, Rodrigo? Eu não posso amar? Pode. Mas o que é o ídolo? O que é o ídolo? Eu olho para a família e espero o que da família? Que ela o quê? Que ela me dê tudo que eu preciso. Eu olho para os filhos e vejo nos filhos aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. O que eu estou fazendo, meus irmãos? O que eu estou fazendo? Eu estou trocando as peças de lugar. Quando, na verdade, nem o próprio Deus é o nosso ídolo. Nem o nosso Deus é o nosso ídolo. Porque se eu trato Deus como ídolo, eu estou limitando Deus àquilo que Ele não é. Eu estou tratando Deus como alguém que possa satisfazer as minhas necessidades, aos meus caprichos. A dependência total de Deus nos aflige, pois temos medo da transformação que Ele pode executar em nossa vida, sobretudo quando estamos conscientes de que não podemos manipulá-lo de acordo com as nossas vontades. Dentro da minha casa, Deus não é o seu ídolo. Isso aqui é um livrinho do Alexandre Miglioranza. Dentro de casa, eu quero satisfazer as minhas vontades. Eu quero que meu filho e minha filha atendam aos meus caprichos. Eu quero que o trabalho seja bom para mim. Onde eu estou seja bom para mim. E eu desvirtuo todo o conceito de culto. Porque culto é o quê? Adoração e serviço. Adoração e serviço. Para a gente caminhar para o final, deixa eu só voltar aqui. Nós não podemos confundir religião com magia. Nós não podemos estar desconexos com a vontade de Deus. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Idolatria também pode ser vista como a substituição da verdadeira comunhão com Deus por rituais vazios e fórmulas religiosas. Por que você vem domingo na igreja?
É porque a sua semana vai ficar diferente? Por que você vem domingo na igreja? Responda com toda sinceridade no seu coração. É porque na segunda-feira vai ficar diferente para você? Ah, eu não fui domingo na igreja, minha segunda já não é a mesma. Você precisa do domingo, fala a verdade comigo. Você precisa do domingo para ter uma boa semana? Hã? Você precisa do domingo? Se você falar que você precisa do domingo para ter uma boa semana, você está idolatrando o domingo. O domingo é um dia que nós separamos para nos reunir como família e termos comunhão para juntos adorarmos a Deus. Atos 2:42 vai lá, e a igreja se reunia na comunhão, nas casas, no templo. E aqui é o momento que eu e você separamos para nos reunirmos. Se o domingo for tratado como algo especial, santo, sagrado, eu estou tirando Deus do propósito. Eu estou tirando Deus do propósito. É como se eu tivesse que ir de frente da Arca da Aliança e ali oferecer todo tipo de sacrifício. Mas não é. O domingo é importante? Importantíssimo. Não estou jogando contra o patrimônio, não é isso. Não estou advogando contra, viu, meus irmãos? Não é isso. Mas como que nós enxergamos o domingo? Eu preciso do domingo para caminhar bem? Domingo eu vou ouvir a palavra, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar os levitas, eu vou renovar. Aí a Ellen fala, eu vou me abastecer para a semana. Aí eu pergunto aos irmãos, quem topa ficar de jejum até o próximo domingo? Vamos lá, quem topa ficar de jejum até o próximo domingo? Quantos? Quantos? Levanta a mão aí. Quantos? Ninguém. Ninguém topa. Só no próximo domingo a gente vai se alimentar, certo, Laninha? Não. Eu preciso me alimentar daqui a pouco. Amanhã. Seja da palavra de Deus, seja do alimento físico. Então, domingo, meus irmãos, é algo que nos une como igreja. Que eu preciso ver você. Eu preciso saber como é que você está. Mas não pode ser algo como alguns tratam, como fórmula religiosa. Deixa eu só falar esse ponto, depois eu passo para o irmão. E o terceiro ponto, consequências da idolatria. A idolatria tem consequências desastrosas em nossa vida, pois é uma forma de infidelidade a Deus. Quando o povo confia em objetos ou rituais em vez de Deus, eles perdem a verdadeira direção de quem é Deus. Vou repetir aqui um pedacinho. Quando nós confiamos em objetos ou rituais em vez do próprio Deus, nós perdemos a verdadeira direção que somente Deus pode dar. Meus irmãos, a restauração do culto nada mais é do que um olhar para dentro de si mesmo e vermos como estamos lidando com Deus. Em que lugar está Deus na nossa vida? Quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós? Deus é Deus soberano? Ou eu consigo delimitar Deus numa fórmula, num ritual? Irmão Adilson, depois a gente caminha para encerrar. Sim.
Sim. Sobre pedra. Deus desconhecido. Exato. 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 Amém. Exato. Então nós nessa perspectiva nós precisamos saber quem é Deus e a quem nós estamos prestando culto. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, vamos encerrar. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por esse momento de estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a plena compreensão que somente o Senhor deve ser adorado. Essa é a oração que fazemos no santo nome precioso de Jesus. Amém.